Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Vamos repetir: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Essa declaração, entre muitas que poderiam ser citadas aqui, expressa o coração e a intenção de Deus de se revelar ao homem, de se tornar conhecido, de se relacionar, de interagir, de se deixar encontrar, como um pai que deseja estar na presença dos filhos. Amém? Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Quem quer ter filho aqui, levanta a mão. E quando isso acontecer, você não vai querer ter os seus filhos por perto? Buscar-me-eis e me achareis. Eu quero ser encontrado por vocês. A minha intenção é a proximidade, a comunhão. Eu quero me revelar. E na presença de Deus está o sentido dessa busca. Porque religião sem a presença de Deus é morta. Religião sem a presença de Deus é vazio interior. Não se trata de religião com todos os seus ritos, cerimônias, mas de relacionamento com Deus. Você está aqui hoje porque você procura um relacionamento com Deus. Você não está atrás de religião. E esse relacionamento nos faz livres, nos faz vivos, felizes, independente das circunstâncias, e vivendo com propósitos nessa terra. O que dá sentido à busca é o encontro. O prêmio é o próprio Deus. É a sua presença, é a sua amizade, é a intimidade, é a sua unção, é a sua visitação. As maravilhosas, indescritíveis, sobrenaturais e transformadoras experiências que nós temos ao simplesmente contemplar a sua glória e a sua presença. Nós somos criados para isso. Diga para alguém do seu lado: você foi criado para estar em comunhão com Deus. Por que a maioria das pessoas que não andam com Deus tem um vazio interior, que não pode ser preenchido por conquistas, vitórias, realizações, compras? Porque todo ser humano foi criado para estar em comunhão com Deus. Enquanto isso não acontece, vai sempre ficar faltando algo. Vamos lá, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, estamos falando de Adão e Eva, que passeava no jardim pela viração do dia, o crepúsculo, o final do dia, começo da noite. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A Bíblia nos conta como Deus inseriu Adão e Eva no ambiente perfeito, mas também nos conta como o próprio Deus, não aquilo que Deus poderia fazer por eles, mas o próprio Deus, vinha visitar o homem todos os dias, quando o dia terminava. No final do expediente, Deus vinha para estar com o homem e para abençoar o homem. Mas nesse dia aqui em que nós lemos, foi diferente. Deus percebeu que o homem não veio recepcioná-lo como de costume, e isso porque o homem havia quebrado a sua aliança com Deus. E aqui nós vemos como as nossas escolhas afetam diretamente o nosso relacionamento com Ele. Porque esse casal vivia uma vida perfeita, um ambiente perfeito, um relacionamento perfeito. Eles desfrutavam de comunhão com Deus, e eles conseguiram estragar tudo. Com a desobediência à palavra, eles tiveram que lidar com as consequências, maldições, o afastamento da presença de Deus. Eles perdem a comunhão com o Pai, que de todas as notícias ruins foi a pior. Agora, Deus deixou de amar o homem? Não. Deus não deixou de amar, mas o pecado fez separação entre Deus e o homem então foi expulso do jardim. Gênesis 3, 23, 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra
de que fora tomado, e havendo lançado para fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então vamos lá. O homem está no Éden, um ambiente perfeito, em comunhão com Deus, num cenário perfeito, tendo toda a provisão necessária, tendo todos os seus sentidos aguçados, satisfeitos pela criação de Deus. Só que agora uma quebra de aliança, o pecado é quebra de aliança. Pela quebra de aliança, o homem já não está mais no Éden, nesse ambiente de comunhão plena e perfeita com Deus, mas ele foi lançado para fora do Éden. E a Bíblia está dizendo que Deus colocou querubins para guardar o jardim e uma espada flamejante que impedia qualquer um que tentasse se aproximar. Guarda isso. Adão e Eva casam, ou na verdade Adão e Eva têm filhos, formam uma família. Seus primeiros filhos são Caim e Abel. Quem são os primeiros filhos de Adão e Eva? E aí quando alguém te perguntar, mas então como é que os outros humanos vieram, se era só o Caim e Abel? Não, Adão e Eva tiveram outros filhos além de Caim e Abel. Caim e Abel foram só os primeiros. Caim se volta contra Abel e ele resolve matar Abel. Gênesis 4:8, falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, além da quebra de aliança, que feriu o relacionamento entre Deus e os homens, nós temos agora derramamento de sangue inocente, já pela primeira geração de descendentes de Adão e Eva. Falou Caim com seu irmão Abel, ele estava no campo e Abel foi morto por Caim. E qual foi o resultado do derramamento do sangue inocente? Disse Caim ao Senhor: a minha maldade é tão grande para que possa ser perdoada, eis que hoje me lanças fora da face da terra, diga face da terra, e da tua face me esconderei. Saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, que era o campo do lado oriental do Éden. Então vamos lá, retomando. Eu estava no jardim, tudo era perfeito, eu quebrei uma aliança, eu perdi o jardim, eu perdi a comunhão com Deus, tudo ficou mais difícil. Só que agora eu estou fora do jardim, e a Bíblia está nos contando que esse lugar aqui se chama face da terra, que era onde Caim estava com o irmão Abel. Mas ele diz, aqui na face da terra, ou na face de Deus, eu não posso matar meu irmão. Então ele espera o momento em que eles estão no campo, e aqui no campo, Caim está derramando o sangue do seu irmão inocente. Então vamos lá, eu fui criado para habitar aqui, eu fui criado para ter total comunhão com Deus, intimidade com Deus, para ser cheio do seu Espírito, conversar pessoalmente com Ele todas as tardes. Isso fala do sentido de eu ter sido criado. Eu teria que habitar aqui para sempre, mas o pecado cavou um abismo, agora eu não consigo mais voltar para lá, tem querubins, tem uma espada flamejante, e agora houve um derramamento de sangue, então nem na face de Deus nós estamos mais, nós viemos parar no campo, que é um lugar ainda mais distante. A forma como o homem se afastou de Deus ficou nítida e evidente. A maneira como o homem perdeu a presença de Deus nos é contada. Éden, a face da terra e o campo. Agora, como fazer o caminho de volta? Se eu fui criado para ter comunhão com Deus, e o homem se afastou tanto de Deus, como fazer o caminho de volta? Como eu posso estar nesse lugar? Isso é possível. Eu consigo hoje, na minha geração, com toda essa modernidade, nesse século aqui, viver a plenitude que Adão tinha quando foi criado por Deus. Eu posso gozar dessa mesma comunhão? Será que eu posso conversar com Deus pessoalmente todo final de tarde, ser abençoado por Ele, ser totalmente satisfeito por Deus? Se a humanidade se afastou gradativamente em função de pecados, foi perdendo espaço, o abismo cresceu, como é que nós fazemos esse caminho de volta?
Abrem em Hebreus, para mim, capítulo 10, verso 16 a 31. Hebreus 10, 16 a 31. Diz assim o texto: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação, não há mais sacrifício pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O autor de Hebreus aqui está dizendo que essa entrada na presença de Deus é possível, que há um novo e vivo caminho, que por esse novo e vivo caminho, você faz esse caminho de volta, se torna possível essa reconexão. A missão desse sermão aqui, é ensinar a igreja a entrar na presença de Deus, com o espírito reto, com a abordagem certa, com a preparação correta, para que a igreja possa ter comunhão com Ele, e ser eficaz em suas orações, em seus ministérios, como sacerdotes de Deus, como entrar na presença e como permanecer na presença. E se essa é a fome do teu coração, dê um glória a Deus, uma salva de palmas bem forte a Ele. É importante, antes de qualquer explanação aqui, nós entendermos que nós somos um reino de sacerdotes. E se você não perceber essa verdade, não se abrir para que ela penetre o teu coração e transforme o teu entendimento e a tua visão, você realmente deveria levantar e ir embora agora, porque você não vai entender nada desse sermão. O primeiro ponto aqui a ser apresentado é que nós somos sacerdotes, e com isso nós precisamos desmistificar uma mentira contada na igreja, de que um é sacerdote e o resto é povo. Cada cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, que nasceu de novo, é um sacerdote de Deus nessa terra, amém? Essa ideia do povo e do clero é uma ideia antiga, religiosa, que nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Então diga para o seu vizinho: eu sou um sacerdote. Como é que isso começou? Para nós entendermos esse sacerdócio de todos os cristãos, nós precisamos dar uma passeada no livro de Levíticos. Esse livro Levítico leva o nome dos levitas. Quem eram os levitas? Eram aqueles que pertenciam à tribo de Levi. Israel era formada por 12 tribos, uma delas chamava Levi, e nessa tribo de Levi estava Arão, o irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. O que isso significa dizer? Que ele seria o primeiro homem a interceder diante de Deus pelo povo, e o primeiro homem a interceder diante do povo em nome de Deus. Amém? O que significa ser um sacerdote? É o estar entre Deus e as pessoas, intercedendo diante dele para as pessoas, e intercedendo em favor dele diante das pessoas.